Olá caríssimos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Azar Cósmico. O primeiro convidado aqui deste magnífico podcast, que é o vosso podcast de eleição, é o Tiago Albuquerque. Estou aqui na presença de um grande homem, que já agora tem um apelido interessante, um apelido histórico. Muito interessante. Como é que estás, Tiago? Estás bem? Estou bem, e tu? Pá, estou rijo, como sempre. Permite-me só fazer aqui uma pequenina introdução, que é para as pessoas saberem quem tu és. Portanto, eu aqui apontei que és um estudante de Direito em Coimbra, que eu sei que estás no segundo ano, e o dado interessante, que eu acho que é mesmo giro, é que tu já estiveste, portanto, ingressado, inscreveste em dois cursos anterior a este, que foi o Engenharia Computadora e Telemática e Engenharia Mecânica. Exatamente. Eu sou um bocado um turista da universidade. Como é que isso aconteceu? É assim, portanto, eu vim no secundário, vim de Ciências e Tecnologias. E pronto, foi sempre o meio onde eu estive. Eu tinha as matemáticas, a física, a química, então foi sempre um bocadinho aquilo que eu achava que ia seguir e aquilo que eu tinha que seguir. E era um bocado o que as pessoas à minha volta também me diziam, de certa forma, que eu ia seguir. Sentiste aquela pressão? Senti a pressão. Raramente as pessoas assumem que sentiram a pressão. É assim, eles não. Pronto, os meus pais, eles queriam era que eu seguisse aquilo que queria seguir. Certo. Mas eu é que achava que eles queriam que eu seguisse algo nessa área. Pronto, há aquela questão do emprego e de ter mais oportunidades. E também, como tinha boas notas a essas cadeiras, facilitava um bocadinho. Eu pensava, pronto, tenho boas notas a isto, então vou ser bom profissional. Se isto me dá mais oportunidades do que... Essa lógica preposicional não sei se funciona na vida real. Pois, eu já experimentei e não funciona mesmo. Basaste fácil desses dois cursos, não foi? Olha, até é engraçado, porque computadores de telemática aqui em Aveiro, foi onde tu entraste, não foi? Sim, sim. Já nem existe o curso, não sei como é que queres reagir a essa informação, mas... Pois, se tiveste lá o curso também sentiu, nem vale a pena ser o Albuquerque. Nem o curso queria existir. Exato. Foi, já viste? É estranho, realmente. Mudaram o nome, não foi? Pá, é assim, eu não quero ferir as pessoas que são lá do DET e tal, porque eu não sou uma pessoa muito versada nestas coisas, mas o que aconteceu foi, como tu sabes, muitos mestrados integrados por ordem do governo tiveram que desaparecer, e entretanto na reestruturação dos cursos o que aconteceu foi umas fusões e umas alterações dos planos curriculares, e acho que este curso nem sequer aguentou, desapareceu, e os outros dois desistiram, a pressão não aguentou, e há aquilo vazou. Deixa-me também dizer duas coisas que acho que é importante. A primeira é, tu foste meu colega de secundário, que acho que há bocado não disse, as pessoas vão pensar de onde é que vem o Tiago Albuquerque, Mas quem é este cara? quem é esta pessoa? E depois, outra coisa também, na realidade até são três, já disse uma, quer dizer mais duas. Primeiro, está um calor louco, portanto não fiquem surpreendidos se os meus óculos estiverem, portanto, embaciados, isto para quem vir alguns clipes no YouTube, porque é bastante provável que eu esteja a sofrer. Tu estás com este calor também a sentir? Estou bem a sentir aqui o calor. Mas não estás assim em modo evaporação como eu ainda, foi não? Não, ainda estou assim em modo fusão. E a terceira coisa que eu queria dizer era que... já me esqueci. Portanto, se calhar não ter... Isso é importante, já te esqueceste? Mas não, por acaso acho que era mesmo importante, pá, era em relação a ti. Já me esqueci, pá. Já me esqueci. Mas há de vir. Mas podemos continuar com a nossa conversa. Então, a nível de secundário, estavas interessado em ciências, gostavas, se bem que também devo dizer uma coisa, eu estava contigo nas aulas, era uma pessoa atenta, e eu reparei o seguinte, tu, especialmente nas aulas de português, como o português 12º era a disciplina que mais puxava a parte de história, tu participavas bastante, e eu até senti ali o Tiago Albuquerque podia... Sim, eu gostava muito de português mesmo. Eu sempre gostei muito das disciplinas ligadas às línguas, mesmo quando tinha história, também gostava de filosofia, mas especialmente português. Adorava participar nas aulas de português. E as aulas com a professora Aurora, não vale a pena. Eram lendárias. Eram incríveis, não era? O que era, para mim era mesmo magnífico naquelas aulas, era um bocadinho até a liberdade que ela acabava por dar às interpretações que nós podíamos ter, e as interações acho que eram sempre... As interações com alguns colegas que às vezes Sim, é verdade. Temas políticos. Também. Era interessante. Não, é assim, é das aulas que eu olho para trás no secundário e estás a ver aquela cena incrível que é, tu estás a viver grande coisa e no momento não tens exatamente essa sensação de que estás a viver uma grande coisa. Eu acho que essas aulas de português é um excelente exemplo disso. Agora olho para trás e lembro-me que na altura aquele clássico era feliz e não sabia, estás a ver?
que as pessoas na pandemia andaram a dizer. É um bocado isso. E, então, e em relação a isso, tu gostaste tanto de português, não te suscitou logo diretamente enverdares por uma área que utilizasse o português de modo mais ativo? Como ir mesmo para português, como professor? Ou uma área que tivesse a ver com essa, por exemplo, direito, que tivesse mais a ver de línguas, estás a perceber? Sim. Logo à primeira vez ias para a engenharia. Nunca te passou isso pela cabeça? É assim, eu pensei, só que eu na altura eu acho que era um bocadinho imaturo e também não conseguia muito pensar pela minha própria cabeça. Não. Eu ouvia as outras pessoas todas a dizerem, pronto, tu se fores para um curso de humanidades, depois não tens oportunidades nenhumas. E realmente eu pensei em direito, mesmo na altura já pensava em direito, também pensei em história, até pensei em arqueologia, mas... A minha primeira profissão que eu respondia na primária, quando me diziam, o que é que queres ser quando fores grande? Eu dizia sempre que era paleontólogo. Paleontólogo. Pois, isso é bem interessante, não é? Não é? Mas depois ganhas tipo 2 euros por ano. A não ser que encontres um galindrossauro. Mas já, essa cena é mesmo interessante. É o puro interesse por algo que seja assim um bocadinho diferente. Só que lá está, as tais oportunidades. Sim. Eu acho que, pronto, eu sempre gostei um bocadinho de tudo, porque no fundo eu gosto de aprender sobre as coisas. E gosto de aprender, se calhar, mais a um nível teórico, um bocadinho mais teórico do que prático. Por isso, talvez tenha sido por isso que eu não gostei tanto das engenharias, porque é demasiado aplicado, é só, pronto, aprendes aquilo e depois vais para a indústria, vais aplicar aquilo que conheceste em tecnologia e em formas de criar novos produtos. Enquanto, olha, no direito, especialmente em Coimbra, o ensino é muito teórico, mas mesmo a parte prática em que analisas casos práticos, eu acho que mesmo quando vais trabalhar na profissão, enquanto juiz ou enquanto advogado, tem ali uma parte muito de análise, muito raciocínio, tens que identificar os elementos do caso e tens que ver o que há ali de direito, é quase como um quebra-cabeças. E aí... Então achas que há uma parte quase de matemática que também podes aplicar aí? Sim, sem dúvida. Eu acho que aí o direito é muito parecido com as ciências. Na organização do pensamento. Sim. Pelo menos nessa parte de analítica, tem muito isso. E entretanto, lembrando do que queria dizer há bocado, que era que a outra razão pela qual tu foste convidado é tens uma excelente voz de político, que nós já falamos sobre isto. Porque quando tu falas comigo ao telemóvel, às vezes já aconteceu, não que eu falo muito ao telemóvel contigo, mas quando aconteceu, começas a falar muito sério. Diz assim, olá Matos, sim, claro, vou ao teu podcast. É engraçado, e agora estava a acontecer um bocadinho quando estavas a... Já me estou a preparar. Se tiverem alguém da Assembleia da República, já sabem aqui. Não, o truque é chegar ao governo e tens que arranjar um tachinho. Sim. Tem que ir assim. Aquele Ministério da Coesão Territorial não se faz muito. Olha, ao fim de cada mandato olhas para o território, parece coeso, portanto não muda muito. Olha, quero fazer aqui uma ponte em Salvaterra de Matos. Nem precisas de fazer, basta dizer que queres fazer. Exatamente. E no final, faço assim aquelas promessas que é para o pessoal. Não esquece rapidamente. Sim, mas tens de fazer promessa no início e depois no final dizer que aquilo até estava em andamento, mas houve alguns problemas. Pois foi. Falta de financiamento. É isso. É assim que funciona. Então se culpares a UE ainda é melhor. Claro, não, são sempre... Tudo que é de bom, o mérito é nosso. Tudo que foi mal. Então já viram as condições como estamos a trabalhar, as condições macroeconómicas. Foi a União Europeia, foi o governo anterior, foi mais não sei. E esta inflação? A inflação serve desculpa para tudo, ainda não tinha a minha mãe disse, vai lavar os dentes. Com esta inflação, vou lavar os dentes com esta inflação. Estás tola. Mas já. Então e agora? És um homem feliz. Agora sou um homem feliz. Estás no topo da tua vida. Estou top of the world agora. Então achas que a partir de agora é sempre a descer ou achas que ainda consegues subir mais um bocadinho? Sim, acho que atingi aqui, já atingi ali o meu pico, o meu auge. Isso é muito triste dizer. Olha, que eu não gostava nada que isso tivesse acontecido comigo. Depende de onde está o teu auge, não é? Se for lá muito em cima, mesmo que vá descendo, ainda está muito lá em cima. Portanto, pronto, agora é então achas que o Tiago Albuquerque de 40 anos vai estar deprimido numa sarjeta a beber álcool?
Não, assim... Depois de uma noite de karaoke até às 4 da manhã. Ui. É assim que eu imagino o Tiago Albuquerque. Mas isso não parece uma coisa deprimente, não é? Parece até um plano muito bom. Pá, para mim não, mas eu respeito, eu respeito a tua opção com essas vezes. Então o que é que era uma boa noite de 40 anos para ti? Quando tivesse 40 anos? Às 11h30 estava a dormir. Eu tenho os meus ciclos circadianos muito bem organizadinhos. Chega ali a um ponto e uma pessoa vai dormir. Aliás, eu acho que você também sabe, eu levanto-me todos os dias às 7h30 e não preciso de despertador. Eu às 7h20 acordo, 7h35, 7h40, mas é assim, com uma tolerância de 10 minutos, é uma incerteza de mais ou menos 10 minutos em relação às 7h30, eu sou muito certo. Eu acho que eu recomendo. Como antigamente, as pessoas iam ceifar as batatas e as cebolas e mais não sei o quê, iam sempre, acordavam cedinho. Já ceifaste batatas? Se calhar o teu ano passado era assim. Se calhar ceifava batata. e olha, e diz lá se não, talvez até não fosse mais feliz. A vida era acordar, ver as batatas, ceifá-las, cozinhá-las. E no dia seguinte, repetia-se. Sim. A ignorância é uma benção. E depois dá... Atenção que não estou a dizer que quem ceifa batatas é ignorante, é que depois é extrapolar. E depois ias à missinha, ao domingo e... Olha, já não vou à missa há muito tempo. Sabes que eu fui à missa quando era... Fui à missa, até parece que é tipo um evento de uma só vida. Uma vez fui à missa. Não, eu deixei de ir quando era novinho, mas eu fiz a comunhão e fiz o batismo, mas não por esta hora. Ao contrário. Primeiro o batismo. Tu deves ter feito mais, fizeste profissão de fé? Não. Ou não? Eu fiz também batismo, comunhão e fiquei a um ano de fazer o crisma. Ok. Saí um ano antes do ano em que ia fazer o crisma. E tu és praticante? Ou és não praticante? É sim, eu costumo ir à missa ao domingo, mas não. Pronto, acho que isso é. A minha pergunta que eu faço sempre assim a pessoas que são cristãos é do género: se te derem um soco, tu dás a outra face? Acho que é isso que é suposto fazer. Não há acima. Uma coisa desse género. Se eu dou outra face. Porque não podes dar na mesma moeda. Tens que ser benevolente, estar acima de tudo isso. E dizes: nem me incomoda, dás outra face. Opa, não, acho que não sei. Acho que isso já é um bocadinho demais. Uma coisa é uma pessoa ser benevolente e respeitar os outros e não usar violência para atacar, mas eu acho que usar violência para defender, eu acho que é justificado. Ok, então se te forem às fuças, também vais às fuças. Eu acho que é qualquer pessoa deve fazer, não é? Não, é dar a outra face. Um bom cristão dá a outra face. Eu acho que estou a citar qualquer coisa numa parte da Bíblia. Aliás, até foi numa aula da professora de português, estávamos a falar há bocadinho, que ela estava, lembro-me perfeitamente que ela estávamos a falar de algo sobre teologia e coisas desse género, e ela disse que havia lá uma pessoa, uma rapariga, que agora não vou dizer, que ela estava a dizer, não, sou praticante, não sei o quê, e ela disse, então diz-me, se te baterem, dás outra face. E ela disse que não. Então pronto, não dá 100%. Estás a ver? É assim que se refuta. É assim que se refuta. É sim, mas se calhar dares a outra face não significa tanto não. Sim, não é literal. Não dares, não te defenderes, se calhar é mais, usares só a força de que precisas mesmo para te defenderes e para a outra pessoa parar de te atacar e não continuares a atacá-la, porque te queres vingar ou porque ficaste ali com rancor. Meu cara, eu nem ataco ninguém. Fica aqui esclarecido que nem vou atacar ninguém. Mas voltando à questão do direito. Portanto, tu estás em direito, estás um homem feliz e já há assim, alguma peripécia, algo que tenhas sentido no curso que te disse assim, ok, é isto que eu vou sentir pica a trabalhar, a fazer? É sim, eu acho que gosto mesmo da advocacia. Parece-me bastante interessante. E também eu gosto daquela parte de tu analisares os detalhes do caso e tomares uma posição, arranjares argumentos para defender uma das partes. Eu acho isso bastante interessante. E depois também tem a parte toda da oratória, também é algo que eu gostava de desenvolver.
E pronto, quando vejo as séries de direito ou os filmes. Tipo o Suits. Não, o Suits acho que não, porque o Suits é assim, pelo menos eu acho que é mais um drama de escritório de advogados. Sim. Também tem a parte de tribunal, de estar ali Mas é mais do behind the scenes. Exatamente. Sim. É mais, o tal traiu não sei quem com quem e depois foi... Mas aquilo também não é uma novela mexicana, também nem exageremos. Aquilo tem... Não, mas pronto, é muito corporate politics, é um bocado isso. Eu percebo. Agora, pronto, há assim, tu vês nessas séries, sem ser Suits e em filmes, e dá uma certa pica ver ali os advogados. Então, que séries ou filmes é que tu achas que alguém que gosta de direito ia gostar? Olha, eu séries não tenho visto muitas, mas eu via, eu gostava do Lei e Ordem, que é aquela clássica. These are their stories. Tom tom. Isso é o clássico, sim. Pronto, Lei e Ordem é bom porque combina as duas partes, combina a parte da investigação policial e combina a parte de tribunal. E depois também ando para ver uma agora no verão que é Better Call Saul, que é, eu gostava muito de ver essa série, já vi o trailer, parece muito. Isso é uma prequela do Breaking Bad. Pois é. Mas tem isso o aí... Saul Goodman. Sim, exato, muito verdade. Só que isso aí, eu também tem muita ficção, isso é muito doido, não sei até que ponto é mais que estilo Suits, como estavas a dizer. Não sei. Aquilo é advocacia em esteroides. Eu acho que, olha, tenho uma série para ti, que eu acho que tu ias gostar, que é uma série portuguesa. Eu não costumo falar aqui de coisas portuguesas, mas também o que é nacional é bom. E então vou-te falar de uma que é, até foi um amigo meu que me recomendou e eu, sabes que eu tive aqui alguma relutância porque normalmente eu associo produções portuguesas a coisas estilo novela. Sim, é. Porque a representação deles parece um bocadinho que estão no teatro ainda. Assim, a maioria das pessoas estão do teatro, mas o problema daquilo é claramente, para já, olha, as novelas são feitas a metro, percebes? Aquilo eles planeiam, por exemplo, 90 episódios, isto já dá para, sei lá, 3 meses, uma por dia e tal. E depois o que é que acontece? Está no topo das audiências. E ele, então temos que encomendar mais 90 episódios. Sim. Já duplicámos e então os escritores têm que andar ali a desempacotar as storylines que são mesmo da treta. E eu acho que as novelas são mesmo mais em Portugal porque ocupam boas pessoas, cameramenos, atores, etc. Realizadores acho que não, porque um realizador que se associa àquilo é um bocado triste, mas pronto, ocupa boas pessoas e criativas a fazer coisas que sinceramente é para uma demografia que até já nem é muito... Como é que eu ia dizer? Acho que merecia outra coisa. Sim. Estás a perceber? Idosos que estão numa fase da vida em que podiam estar a estimular o cérebro a ver umas coisas mais interessantes, estão a ver coisas assim que não têm qualquer tipo de movimento. Mas sabes que o que é mais curioso é que eu acho que os próprios produtores dessas novelas já se estão a perceber desses clichês, daí que tenha agora surgido aquela série da RTP, A Pôr do Sol. É isso que eu tinha falado das séries da RTP. Exatamente. É isso. O Pôr do Sol é uma excelente série. Essa não tinha falar porque não tinha a ver, mas o Pôr do Sol é uma série de comédia. Se queres, podes falar, porque é que falaste primeiro. Não, já agora fala da tal série. Tu primeiro, por favor. Não, aquilo, olha, só para terminar, o Pôr do Sol então é uma série de comédia, aquilo é escrito por uma pessoa muito... Pronto, são pessoas muito inteligentes, o humor não é o humor corriqueiro de café. Sim. Tem uma narrativa aparentemente simples, só que aquilo acaba por ser construído em que eles pegam mesmo nos clichês, nas brincadeiras e gozam, e acho que isso é muito bom. E a RTP está mesmo na vanguarda a nível de séries, porque a série que eu te vou recomendar chama-se Causa Própria, não sei se já ouviste falar. Causa Própria? Sim, já ouvi, é com aquela atriz Margarida Villanova e ela é juíza numa aldeia. E também tens um outro senhor, que é o... esqueci-me sempre do nome, o Nuno Lopes, é este senhor, o Nuno Lopes, conheces? Foi aquele que foi trabalhar para a Netflix, foi fazer uma série na Netflix, um ator português que teve a explosão na Netflix, que fez o White Lines. Acho que não. É assim, ele é muito interessante, fez um filme até aqui de boxing chamado São Jorge, é um bom ator. E o que é interessante nesta série? É que aquilo ele levam à advocacia, a parte dos tribunais mesmo a sério, como tu estavas a referir. E agora, um dado interessante é que aquilo foi escrito pelo Rui Cardoso Martins,
exato, que é um senhor que, desde 1990 até, penso, 2017, esteve a viver praticamente dentro dos tribunais, a acompanhar imensos casos que ocorriam, e escreveu um livro de crónicas chamado E Levante-se o Réu, em que faz uma coletânea dessas crónicas todas. Isso é muito interessante. E eu acho que tens de gostar disto, acho que devias ver, porque ele depois incorpora pequenas crónicas, e eu estou a ler esse livro e reparei e reconheci alguns pequenos casos que ele adaptou com nomes diferentes para a série, percebes? Eu acho que ias gostar, porque normalmente, lá está, nós associamos coisas portuguesas a coisas um bocado estranhas e mais rasca. No entanto, aqui é mesmo muito bom, e foi realizado pelo João Nuno Pinto, que foi um realizador que já fez o Mosquito também, que foi um filme português que inaugurou o festival de... Isso foi nos Países Baixos, na Holanda. Portanto, há muito talento ali envolvido, uma minissérie de 6 episódios, e trata ali de uma juíza que se vê envolvida, e ela é divorciada de um procurador, e eles vêm-se envolvidos numa situação em que o filho está meio metido num problema. Depois também tens aquelas questões da ética, se conhece ou não, e eu achei muito bom, achei brilhante, fico com os meus pais e gostávamos de... Realmente eu ouvi falar dessa série há algum tempo, mas não cheguei a ver, mas agora, ainda para mais sendo minissérie, só 6 episódios. 6 ou 7, talvez 7. Mas eu acho que ias gostar, acho que é uma boa série, e recomendo para todas as pessoas, mesmo que não gostem propriamente de séries de advocacia, do ponto de vista de narrativa e até as frames, também está bem gravado, estás a perceber? Há umas coisas que eu agora não vou discutir porque tu não viste, não discutia, mas há uma coisa no final que eu não gosto, que julgo que há uma razão que uma coisa acontece que acho que não foi bem explorada, não foi bem esgaçada pelo escritor, mas de qualquer das maneiras acho que é uma excelente série, acho que sim. E mais? E depois também, pronto, íamos falar sobre filmes também, não é? Podes falar, sim, estás à vontade. Pronto, há sim alguns que eu gosto bastante. Em primeiro lugar temos o To Kill a Mockingbird, que é a adaptação daquele livro muito famoso da Harper Lee, e esse filme está muito bom. Já é muito antigo, é de 1962, portanto ainda é preto e branco. De facto, ainda não existe. Aliás, Portugal estava numa ditadura. Pois estava. Só para metermos em perspectiva. 62, já. Então como é que tens acesso a esse... Olha, comecei por ler o livro. Já era assim uma edição bem antiga, mas gostei imenso do livro, e tinha, para um estudante de Direito é um livro muito bom, mas mesmo para uma pessoa que não está muito ligada ao Direito, também acaba por ser um clássico, porque tem temas que são muito falados agora. Tens a discriminação racial, tens aqueles problemas da economia, da pobreza durante a Grande Depressão, tens o wage gap, assim. Yeah. Tens também aqueles problemas a ação passa-se nos Estados Unidos e é no Alabama, que é um daqueles estados é um dos estados mais conservadores, e mesmo na altura da ação, porque durante a Grande Depressão era muito... a vida era muito difícil. E trata muito dessas questões. É sobre um homem negro que é acusado de violar uma rapariga. E depois... e é todo o processo judicial dele? Sim. Depois tem vários personagens. O advogado que defende esse senhor é o Atticus Finch, e é mesmo, para mim é mesmo o arquétipo de advogado. É mesmo aquilo, se eu fosse advogado gostava de ser assim. Ele tem barba. É que se tiver que deixar crescer a tua. Pois, é isso. Ainda vou ter que esperar um bocadinho por isso, mas sim. E então, tu leste o livro, depois viste o filme, qual é que achas que é o melhor? O livro, sem dúvida. Essa é a resposta clássica, toda a gente prefere o livro. Há poucos filmes que sejam melhores. Suplantem, não é? Sim. Eu acho que o Senhor dos Anéis aguenta-se bem. Pois, ainda não li os livros do Senhor dos Anéis, mas gosto muito dos filmes. Eu acho que o Senhor dos Anéis aguenta-se bem, porque aquilo foi muito denso pela lore, respeitou muito as coisas, e as alterações que fizeram foi mesmo porque perceberam, ok, este é um meio diferente, vamos ter que fazer umas coisas um bocadinho diferentes, porque, parecendo que não, uma pessoa quando está a ler, o empenho mental é diferente de quando está a ver um filme, não é? É mais
estás a ler é algo muito mais ativo. Sim. E, por exemplo, observar um quadro e tu estares a tentar interpretar o quadro e tecer conclusões acerca do quadro, ainda mais ativo é. Porque tu não vês aquilo durante 30 segundos. Tu tens que insistir, pensar, tens que estar ali e refletir. E depois vês assim uma borra e achas, o lindo final é porque ele estava a fazer arte. O Picasso estava a fazer. Não, e o Picasso enganou-se. Isso também é algo que é sempre interessante, que é até que ponto os críticos e as pessoas, o observador, projeta as suas vivências na arte. Sim. E as interpretações são mais nossas do que intenções originais do autor. Exatamente. Tens alguma opinião sobre isto? Eu acho que é muito verdade. Até eu acho que o estudo literário e também o estudo da arte, em grande medida, baseia-se um bocado nisso. As pessoas projetam as suas crenças, as suas opiniões, os seus valores naquilo que veem, naquilo que leem. Por exemplo, nesses quadros do Picasso, só realmente alguém que conhecesse muito bem o Picasso e a vida dele, sim, a vida, o contexto todo, é que podia realmente fazer uma interpretação mais imparcial, menos enviesada. Portanto, sim, é verdade isso. Então dirias que alguém, nos dias de hoje, quando está a fazer interpretações, seja de texto, seja de arte, e está temporalmente muito desfasada, não se deve ter em conta que se calhar são interpretações tão fiéis como se calhar alguém que foi contemporâneo deles? Sim, eu acho que sim, sem dúvida. Também acho que sim. Mas acho que se calhar nós podemos apoiar-nos nos ombros de quem já fez análise na altura, se existirem registros ainda dessas análises, e podemos extrapolar e ver mais longe, porque estamos em cima dos ombros deles, para ver um bocadinho mais longe com as coisas do mundo atual. Porque às vezes há pessoas que são visionárias a ponto de escreverem obras que ficam ao longo do tempo e que se calhar até ressoam melhor. Sim, parece que se projetam no tempo, não é? Sim. É curioso. É. Então, e mais obras? Estavas a falar do To Kill a Mockingbird, que é a tua recomendação. Tens mais alguma coisa? Depois há um filme também, tu já deves conhecer, é o 12 Homens em Fúria. Esquece. Eu pensei que nós vimos isso no 11º ano em Filosofia, mas tu ainda não eras... Não, ainda não. Yeah. Se bem que eu de vez em quando aparecia, de vez em quando na tua turma. Claro. Como é que sentias quando tínhamos comida, principalmente? É isso que eu ia perguntar. Como é que sentias quando aparecia uma pessoa lá só para comer um almoço? Tu já eras conhecido, toda a gente era ali... Eras colega honorário. Eu conhecia os professores e tal, conhecia lá um grupo de pessoas. Exatamente. Mas o que é certo é que havia pessoas que já não me conheciam e depois viam só uma pessoa aleatória a comer a comida que eles trouxeram. Este gajo está aqui. O que é que ele está a fazer aqui? Mas havia muitas vezes momentos em que eu passava pelos laboratórios, que eu não sei se eu devia dizer isto, nos laboratórios não se come, isto é tudo pronto. Ninguém come lá, não. Exato, não, não era comida, era ar. Mas pronto, então estavam lá e muitas vezes eu passava e havia colegas tuas que diziam: mano, já andei, temos aqui comida. E eu, claro, sim. Não, foram bons tempos, estás a ver? Bons tempos. Isto na universidade já não há visto. Pois não. É mais impessoal. Já não comemos ar nos laboratórios, não. Já não ingerimos oxigênio. Só fazemos aquelas trocas gasosas momentâneas. Mas sim, voltando então à obra, estavas a dizer que viste um filme 11º, que eu não estava lá. Sim, era o 12 Homens em Fúria. E esse também é muito interessante porque é sobre um júri. Acho que são 12 homens e o... Estou em fúria. Aquilo é um caso de homicídio e o filme passa-se todo com o 12º homem a tentar convencer os outros jurados de que o arguido não tinha de facto morto o pai dele. E o filme passa-se, ali tem muita argumentação, lógica, por isso é que falámos disso em filosofia. E depois também, aqui uma terceira recomendação é o filme A Few Good Men, que tem... esse infelizmente não vi, mas eu gostava muito de ver. Tem o Tom Cruise, tem o Jack Nicholson... E ele grita, you can't handle the truth. Exatamente. Uma cena que... I want the truth! Yeah. Mas é muito bom esse filme. O Tom Cruise faz excelentes performances. Faz. Olha, é um ator muito completo. Em relação a esse filme, há uma coisa incrível que é... Sabes quem é que o escreveu? Quem foi? Foi o Aaron Sorkin. Sim, da rede social. Exatamente. Esse senhor
E não só. É que esse senhor faz filmes que são magníficos. A Rede Social é o filme do Facebook que muitas pessoas devem conhecer. E intuitivamente não parece um filme interessante, mas a questão é que o filme está mesmo bem feito. Muito interessante. O diálogo em especial é isso, porque ele faz um diálogo. Tu has de reparar que a estrutura dele fazer os diálogos é sempre. Ele inicia um tema A e depois eles vão falando B, C, B, C, B, C. E a última cena para fechar ele volta a A. Sim. E ele é de uma maneira tão quase que lírica que eu acho mesmo fascinante. Por exemplo, o Aaron Sorkin nem sequer consegue falar ao ritmo que eles falam. Ele tem problemas de gaguez. E ele diz que o superpoder dele então é concentrar-se e conseguir colocar no papel a clareza que ele não consegue ter na vida real. Eu acho que isso é muito fixe. Ele também fez o Molly's Game, que é um filme, conheces este? Molly's Game, acho que não. É o jogo da alta roda em português, porque eles em português gostam de fazer assim umas traduções um bocado manhosas. Mas tem a Jessica Chastain e o Idris Elba numa história que conta, portanto, a narrativa por trás da mulher, que foi uma das maiores hustlers de sempre, que organizava umas sessões de póquer e assistia um jogador lá que era implacável, que isto é tudo real, que era denominado como Player X, e ele fazia assim, roubava e fazia pressão nas pessoas e dizia: não, eu empresto para continuar a ajudar e depois tens que me pagar com mais juros, tipo 10%, cenas assim. E sabes quem é o Player X? É o Tobey Maguire, que é o ator que fez. Sério? Sério, só que o Player X na vida real era o Tobey Maguire, era este senhor, porque ele no filme, né, é só denominado Player X. Tu, se fores investigar, é que percebes. E então o diálogo é do mesmo género que no Facebook e também no Few Good Men. Depois há um outro filme recentemente que ele fez, que está na Netflix, que é o 7 de Chicago. Este já deve ter visto, não? É da advocacia, estás a falhar. Também não. Este tem momentos de advocacia. O 7 de Chicago. Há tanta coisa boa para ver. Por acaso é. Então não estás no auge, ainda não viste este filme. Ainda vais chegar ao auge. Ainda vou chegar ao auge, ainda não. Os 7 de Chicago, ou The Trial of the Chicago 7, gosto mais de modo de dizer isto, foca-se em 7 pessoas que eram manifestantes e protestantes até, que estavam contra a guerra no Vietnã, na altura. Tens lá um até que era o grupo de Pantera Negra. Sim, do Malcolm X, não é? Exato, só que o Malcolm X não aparece o braço direito dele, algo desse género. E pá, o juiz era racista, o juiz era na altura abertamente racista, tinha sempre problemas com as pessoas e ele, pá, achei o filme incrível. E lá está, o diálogo do Aaron Sorkin, eu acho que acaba por elevar qualquer tipo de produção. E isto leva-me aqui ao facto de eu recentemente ter descoberto que ele fez uma série, está na HBO, uma série que durou de 2012 até 2014, chamada The Newsroom, em que ele simula, portanto, ele criou personagens fictícias, mas que trabalham com notícias da vida real. E é como se ele estivesse a gerir, por exemplo, a SIC ou a TVI, e ele tem um conjunto de personagens lá, uma hierarquia, e tu tens acesso ao behind the scenes do que acontece diariamente para termos o jornal das 8 da noite. E toda a parte, o comentário político que acontece por trás, toda a parte de reflexão do que está a acontecer, neste caso da América, da polarização entre democratas e republicanos, eu acho que isso é mesmo interessante. Aliás, há um fenómeno incrível que é logo a primeira cena, tu vês e decides logo se aquilo é para ti ou não. Basta pesquisar no YouTube What Makes America the Greatest Country in the World. Há um monólogo da personagem principal, aí 6 minutos, que eu acho que engloba o que é a série. Eu acho que devias adorar, é mesmo incrível. Eu estou a ver aquilo, comecei até meio maroto a ver durante os exames. Maroto, em vez de estás a estudar, andas a ver. Pá, sinceramente, entre estudar ou ver. Quem é que faz isso? Pá, eu decidi ver isso. Estes são coisas do Aaron Sorkin, tudo o que ele. É assim, há pessoas que eu considero que, quando há um projeto deles cá fora, merece ser visto com um olhar diferente. O exemplo, por exemplo, o Christopher Nolan, o David Fincher e o Aaron Sorkin, ao nível da escrita. Tudo o que ele escreve, pá, é interessante, percebes? Não sei se sentes isso. Eu também, sim, eu gostei muito da rede social. E notei realmente a parte do diálogo, estava qualquer coisa. E no The Few Good Men, que eu não vi, o que é que notaste? A Few Good Men, também, mas a Few Good Men eu acho que foi mais a qualidade da representação dos atores. Ok. Porque era... Eu também era mais novo ainda, estava a iniciar. Sim, sim. E também um bocado ali a intriga entre as personagens, principalmente aquela tensão que havia entre a personagem do Tom Cruise e a do Jack Nicholson. Aí não notei tanto a parte do diálogo, foi mesmo a qualidade dos atores.
Ok. Então, mas esse filme recomendas como sendo se calhar um dos teus melhores filmes que já viste? Estou a meter a fastidiar. Sobre direito, sim. Agora estás a colocar na gaveta. Agora, é sempre difícil dizer assim, melhores filmes que já vi, porque, pronto, assim, melhores filmes que já vi, opá, tens o Saving Private Ryan, tens, sei lá, Só tens um. Só tens um. Yeah, só gosto desse. Só gosto desse. Eu acho que o outro também dá para entrar. Não, e depois tem aqueles que é mais por nostalgia, tipo, os do... À procura de Nemo. também. Não, mas tipo o Harry Potter, Menos Harry Potter aí. Mas o Harry Potter estás a fazer uma batota, estás a comparar 8 filmes a um. Sim, é verdade. Opá, Star Wars. Pronto. Isso, outra batota, estás a escolher franchise. Episódio 4, pronto. É o original, não é? Original. Ok. Agora, pronto, também. Sim, A Few Good Men, diria que está assim no meu top 10. Achas que o teu ator favorito é quem? O Tom Cruise? Porque estás a falar a bocadinho dele? O meu ator favorito? Tom Cruise está triste. Está no top 5. Ele é muito devoto às coisas. Sim. Ele tem uma capacidade de representação que ele é muito focado. Estás a perceber? Ele tem tunnel vision no sentido em que ele foca-se naquilo e não há mais nada. Opa, eu gosto muito também do Russell Crowe, gosto do Joaquin Phoenix. Sim, são bons atores. Muito bons atores. O Russell Crowe, já viste o Thor 4? O Russell Crowe é Zeus no Thor 4. Já vi. Já viste? Já. O que é que achaste dele a descer com a sua saia? É incrível, não é? Ele assim, não é? Sim, foi incrível. Mas é. Pronto, o que eu gosto também muito no Russell Crowe é que ele faz papéis muito diferentes. E também. Pronto, se calhar o filme que as pessoas conhecem melhor do Russell Crowe é o Gladiador. Mas depois ele também fez outros filmes, até mais recentes, em que ele adapta mesmo o corpo dele. Sim, ele ficou muito gordo para fazer um filme. Sim, que era um road rage, ele estava cheio de raiva na estrada, ele perseguiu uma mulher porque ela lhe passou à frente dos semáforos. Tu viste esse filme? Sim. Ele é muito louco, eu só vi o trailer e eu achei que este homem está louco. É, mas ele tem é assim muito caricato. É como o Nick Cage também. O Nicolas Cage tem um filme na Netflix a interpretar o Nicolas Cage. A sério? Sim. Eu acho que isto é o maior nível de Inception que eu já vi na vida real. É magnífico. Acho que é. Eu não tenho a certeza, mas é. A vida de Nicolas Cage. Esta é uma cena. Eu não sei dizer. Não posso perder isso, tenho que ir ver. Acho que é tipo. Eu fui a focar-se nos falhanços da vida do Nicolas Cage. Então ele mesmo representa-se assim nas más escolhas que fez ao nível do cinema. É interessante. Então, e o último filme que viste assim recentemente? No meu caso, posso dizer que tive o privilégio de não abandonar o cinema, apesar de não haver cinema aqui em Aveiro. Nos últimos dois anos estive sempre aí a ver filmes e eu acho que o melhor filme destes últimos anos foi o Top Gun Maverick. Olha, sim, Top Gun Maverick também. Foi mesmo o último filme que eu vi. E o que é que sentiste? Opa, eu tinha visto o primeiro e nem o tinha visto há muito tempo. Então eu tinha um bocado de medo de o Top Gun Maverick ser só assim um filme de nostalgia. Só meter lá as coisas para fazer fanservice. Estamos a falar do Tom Cruise, o homem não brinca. Exatamente. Mas eu adorei, especialmente o trabalho da câmara dentro dos cockpits, dos aviões e mesmo eu vi uma reportagem sobre os bastidores do filme e os atores mesmo a fazerem os efeitos práticos e a pilotarem aviões Sim, jatos. eles pilotavam, eles tinham uma pessoa à frente no cockpit, um bocadinho mais à frente, que era não sei se é um SEAL, mas é uma pessoa que trabalha na Marinha e que está pronta para pilotar. Mas acho incrível que os próprios atores tiveram 3 meses intensamente a trabalhar. Exatamente. Eu acho que é magnífico. E mesmo, não sei se viste quando eles estão a falar de que o realizador explicava-lhes como é que era o shot, eles faziam, entravam no avião, faziam a cena deles e o realizador estava à espera. Portanto, pai, 2 horas até eles chegarem e depois o realizador é que ia ver, ok, ou não, tens que meter a câmera mais para o outro lado. Imagina. É que aquilo está mesmo incrível. Os shots que eles lá apresentam são de outro mundo. Tu sentes claramente, parece que estás lá. Eu até fiquei um bocado mal disposto algumas vezes no filme por causa da força G. Às vezes, quando eles estavam assim, estavam naquelas subidas. Sim, que eles estão mesmo a puxar. E isso é real, eles estavam a experienciar não necessariamente aqueles Gs, porque provavelmente não aguentavam, mas estavam a experienciar os Gs. Sim. Eu acho aquilo incrível.
Tu sentes um bocado isso quando viajas de avião e o avião Eu vai... nunca viajei. Mas de certo também não sou deficiente e ia experienciar também. Mas pronto, parece que o teu corpo, os teus órgãos são todos transportados para trás, há assim uma pressão sobre os teus órgãos. Sim, o teu sangue parece que é comprimido, de certa Pois, forma. eles estão a sentir e meio que a desmaiar porque está a sair sangue do cérebro, não é? Sim, ou não? sim. Acho que é isso. Sim, eu acho que o sangue está a ser... A pressão entra, pronto, o ar entra assim e vai pressionar o sangue para ir para outras partes do corpo e por isso é que eles desmaiam. Ok. Pá, olha, eu vi esse filme do Top Gun em IMAX e foi o melhor filme para ver em IMAX. Aquilo tem mais de 26% de imagem, tu sentes mesmo tipo, o tamanho das asas do avião, todo o sound design é incrível, porque aquilo, às vezes nós não pensamos, mas a evolução tecnológica e a pura força de vontade, neste caso até do Tom Cruise, de tentar capturar aquilo ao máximo da realidade, acho que é mesmo sem precedentes. Tipo, tu estás a ver uma coisa, nós vivemos na era dourada do entretenimento, às vezes nem pensamos muito nisto. É mesmo. Mas aquelas imagens, foi mesmo uma grande experiência no cinema, estás a perceber? O Tarantino também disse isso, cabrão. Mas aí está, eu gosto muito dessas coisas, de efeitos práticos, porque depois nós também estamos um bocadinho na era de ouro do CGI. Vê-se muito naqueles filmes da Marvel e mesmo naqueles filmes de guerra mais recentes. E depois tens atores como o Tom Cruise que são mesmo ali multifacetados. Ele é um ótimo ator, mesmo na representação, mas depois também faz os seus próprios stunts. E eu acho que é isso que o diferencia do resto. Em relação a isso, olha, posso dizer que as pessoas que trabalham no CGI são as que são mais exploradas em Hollywood. São as que têm mais dificuldade em criar um sindicato. Eles sofrem um bocadinho porque basicamente o que acontece é há um conjunto de empresas que têm determinado filme como CGI que requer, não é? Tipo, sei lá, a Marvel, a DC e uns filmes quaisquer de guerras, como estavas a falar. Então há 7 empresas que querem um budget para eles fazerem as imagens do computador. Sim. E aquilo é decidido a priori antes de eles saberem ao certo que trabalho é que vão ter. Então eles decidem, ok, então vamos pagar-vos 300 mil euros para vocês fazerem este projeto. Se eles entretanto decidirem, vai haver uma sequência extra de 5 minutos, ou vamos adicionar não sei o que vamos gravar nem ecrã verde, coisas desse género, eles de repente vêm-se a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. E eles sofrem loucamente. Eu tenho pena deles, por acaso. E em relação ao Tom Cruise, eu acho que ele é muito bom, porque ele, é assim, eu reconheço que ele não tem um range de acting muito elevado, ou seja, onde ele é realmente melhor é homem com background militar ou homem ligado a forças especiais, e ele aí é fascinante, tipo, uma grande capacidade, até mesmo quando ele faz um filme sci-fi estilo Oblivion, o Esquecido, já viste esse filme? Sim, já vi. Esse é muito fixe, mas lá está, ele tem sempre aquele lado mais militar associado a ele, que eu acho que ele aí é perfeito. E de facto nem vale a pena ele ir para o outro lado porque é muito bonito fazer os stunts. Mas agora fizeste-me lembrar de um outro filme do Tom Cruise, já viste o Jerry Maguire? Esses são dos iniciais. Esse é muito bom também. Ele daí já não tem loucura. Aí é sobre um agente desportivo, não tem nada a ver com o exército, e ele mesmo aí é muito... Ele tem dotes cómicos, nota-se, veja Missão Impossível. Sim. Viste-os todos? Vi todos até agora, sim. Esse Missão Impossível é um franchise que eu gosto de dar como exemplo, em que todos os títulos subsequentes que surgem são sempre melhores que os anteriores. Tipo, o último Missão Impossível, o Fallout, muito bom. É melhor que o anterior. E o Rogue Nation também. E também foi melhor que o anterior. É incrível. Sabes como é que eles o fazem? O Tom Cruise fecha-se com os escritores e ele define assim: eu quero, para este filme, estas 5 coisas. Ele define, este quer uma sequência debaixo d'água, como ele tem acho que é no Rogue Nation. Que ele tem. Sim, depois tem. Ele tem a respiração durante 3 minutos. Sim, mas na vida real ele teve a treinar para 4 minutos. Fogo. Isso não é faz tudo, estás a ver? Ele disse assim, ok, não sei bem porquê, mas a minha história tem que ter eu a saltar do Burj Khalifa, que é aquele prédio na Arábia. E assim foi. Estás a perceber? Eu acho magnífico. Eu sinceramente acho magnífico. Todos os stunts e o trabalho que existe por trás, tu vês no behind the scenes, eu acho que é incrível. As entrevistas que ele faz, nota-se que é um homem apaixonado pelo cinema, estás a ver? Ele tem, um bocado aquilo que eu acho que o Steve McQueen era na altura dele. Eu acho que também, assim em termos de estatuto em Hollywood, acho que Tom Cruise é assim mais perto do Steve McQueen. Eu acho que o Tom Cruise
sinceramente, é capaz de ser uma das últimas movie stars que existem. Porque cada vez mais nós estamos a ir para um momento em que o que interessa não é bem quem dá à frente do ecrã, mais os cérebros por trás, quem escreve, quem realiza e tal. O Tom Cruise é que ele não só, portanto, é ator, como também é produtor, ou seja, ele ainda consegue puxar muito bem essa engrenagem, mas quando o Tom Cruise deixar de fazer filmes, eu não sinto que haja outra pessoa desse género. Tu poderias argumentar que, por exemplo, o Robert Downey Jr. era muito potente, mas acontece que ele só era potente nos filmes do Homem de Ferro, quando ele terminou. Por exemplo, há um filme muito bom que até comentei contigo em off, que era O Juiz. É um filme muito interessante, portanto, não é bem da advocacia, mas tem coisas que acontecem em tribunal. É muito bom, mas foi um flop. Ou seja, ele enquanto pessoa, ou enquanto o carisma dele não foi suficiente para puxar. Mas ele tem também muita qualidade. Olha, por exemplo, ele é um grande ator. Sherlock Holmes. Ou... Isso é muito bom. O que eu te estou a dizer é que eu acho que as pessoas não vão correr ver um filme por ser ele. Por exemplo, ele fez o Dr. Dolittle, também foi um flop. Percebes o que eu estou a dizer? O Tom Cruise não tem flops. Eu acho que é um bocado por aí. Que se calhar o Robert... a múmia. É um bocado flop, é verdade. Mas lá está, é mais raro. Porque o que eu acho é que o Robert Downey Jr. é incrível, mas é quando ele está associado a um grande IP, a uma grande... Por exemplo, o próximo filme dele é o Oppenheimer, que saiu um mini trailer, não sei se viste. Sim, com o Cillian Murphy. Tem Matt Damon, tem Emily Blunt, tem a Florence Pugh, tem o Rami Malek, é só pessoas incríveis. E é o Christopher Nolan. Obviamente que o que vende ali, tu vês no trailer, é from Christopher Nolan. É tipo o nome, estás a perceber? Sim. É o nome. É como Steven Spielberg também. Vejo como Steven Spielberg. Tarantino, a mesma coisa. Exatamente. Os Russo Brothers estão a tentar, mas ainda não conseguiram chegar lá. São as pessoas que fizeram os filmes da Marvel, tu deves conhecer. Infinity War, Endgame. Agora fizeram um que foi o Grey Man. E eu achei interessante, mas acaba sempre por passar um bocadinho como aqueles filmes mais genéricos de ação paramilitar, assim, no meio da rua. Assim, aquele thriller político, mas que tu parece... Se calhar é só eu que estou a ficar velho, mas acho que já vi este tipo de filmes, compreendes? Sim. Vê-se muito aqueles, os Takens e... Isso, esse tipo de coisa. Eu acho que eles conseguem melhor. Conseguem melhor. Neste momento, assim de repente... também tens outro muito bom, que é o Damien Chazelle. Sim, eu vi o Whiplash, eu adoro esse filme. O Whiplash é muito bom. Not Quite My Tempo. Esse é muito bom. E viste o La La Land? O La La Land nunca vi completo. Vi para aí até meio só. Mas o filme explode. Eu não sou muito musicais. Mas aquilo também não é bem musical. Aquilo claramente é musical. Mas eles não estão a cantar a 100% como nos Miseráveis. Os Miseráveis é muito mais... Pois, também nunca vi Os Miseráveis. A minha casa é muito... Nós sofremos com musicais, mas eu insisto que temos que ver porque são filmes interessantes. Mas o meu pai então passou-se a ver Os Miseráveis. Ele estava tipo, no dia seguinte estava a fazer a vida dele, ele estava a ouvir a música e irrita-o, estás a ver? Aquilo é muito chato. Mas este do La La Land não, ele viu comigo e gostou muito. Tu ias gostar, tens que insistir, tens que ver no final, porque o final tem um twist. Não é bem assim um twist, mas tem uma revelação, tu sentes mesmo, magnífica. Eu percebo que as pessoas gostam de musicais, vê-se ali nas coreografias e nas músicas, vê-se que houve ali esforço e que houve muito trabalho, há muito trabalho por trás daquilo, mas pronto, não sei, estou habituado a outro tipo de filmes, se calhar eu estou um bocadinho a adaptar. Então achas que musicais não tens paciência, mas tens que ver esse Damien Chazelle, esse tens que ver. O La La Land, sim. E tens que ver outro também do Damien Chazelle, que é o First Man. First Man? Sim, como o nome indica, é o primeiro homem. Que é tipo, é o primeiro homem na Lua, do Neil Armstrong. Ok. E é mesmo focado no Neil Armstrong e não na corrida a chegar à Lua entre a Rússia e a América. Na altura o filme sofreu muita crítica porque não mostrou o momento heróico de plantar a bandeira americana. A bandeira aparece assim meio que atrás, assim, como um easter egg. E eles receberam crítica porque os americanos são muito patrióticos, eles são um bocado loucos. Eles estão vida do país e tal, pronto, é um bocado isso. E então eles ficaram nervosos com isso. Mas o filme é fantástico, tem uma soundtrack também muito boa. É o Justin Hurwitz que faz. Acho que não conheço. É o senhor que faz o La La Land, aquilo é mesmo bom. E olha, essa soundtrack do First Man, só para terminarmos aqui esta conversa de soundtracks, é com um terminho. Sabe o que é um terminho? Um terminho? Sim, eu acho que estou a dizer isto bem, em inglês é theremin. Não sei como é que seja em português, eu acho que é terminho. Não sei o que é. É o único instrumento no mundo que se toca sem fisicamente lhe tocar. Como é que isso funciona? É mesmo magnífico. Aquilo funciona com uma espécie de ondas
nem magnéticas, se calhar é magnéticas, não sei bem. Eu sei que aquilo é algo que tu dispões e tu tocas assim, com tipo intervenções em que tu estás a criar umas disrupções lá na zona, estás a perceber? E aquilo faz sons, e aquilo é mesmo interessante. E toda a soundtrack é baseada no tal Termin, porque o Neil Armstrong tocava Termin. Estas coisas, estes extras, para mim é delicioso, porque para mim um filme nunca termina quando rolam os créditos, eu gosto sempre de ver mais. Tu também tens essa cena ou achas que... Quando são filmes que eu gosto muito, sim. Vais investigar? Vou investigar, sim. E ver esses extras e depois partilhá-los com as pessoas dá-te pica. É muito interessante, Gostas de falar assim de filmes com as pessoas? Com algumas pessoas, sim. Gosto. Só com algumas? Só com algumas. Nem todas. Comigo gostas ou achas que estás a fazer um sacrilégio? Contigo? Sabes que sim. Não me estás aqui a apontar no mar, não por baixo da mesa. Vamos comer uma tosta mista. Tem assim, de repente, tens mais algo que queiras falar ou pergunto-te a pergunta clássica? É assim. Eu acho que podes ir para a pergunta clássica. Ou então, pronto. Estou-te a dar, cara, imagina, este é o teu momento de televendas, podes partilhar, sei lá, uma lição incrível que faz crescer o master. podes ter algum tipo de coisas que queiras vender neste momento? Não, ainda não recebi nenhum patrocínio. Ainda não tens um código da Prozis? Não, ainda não. Eu tenho um que é o Matinhos Bombadinho 20. Não, estou a gostar, não tenho. Não tenho. Então pronto, caríssimo, vou-te perguntar precisamente qual é que é o teu azar cósmico. Enquanto tu pensas, vou só explicar às pessoas lá em casa não, podem estar num, sei lá, transporte público. O que é um azar cósmico? Essencialmente é uma expressão que vem do inglês cosmic fluke, não significa necessariamente algo mau, algo que venha do azar, pode ser também bom, é simplesmente algo que era profundamente difícil de acontecer, com uma improbabilidade tremenda associada, mas mesmo assim acontece. Portanto, caríssimo Tiago Albuquerque, qual é que é o teu azar cósmico? Bem, o meu azar cósmico. Eu, há coisa de 9 anos, fui à Venezuela, que é um país que agora está numa situação ótima, não é? Pois é, Chico. Muito boa, não é? Pronto, aquilo não é uma ditadura nem nada, é questões políticas. É uma dentadura. Então, eu e a minha família, nós fomos lá a um arquipélago chamado Los Roques, que é no Mar das Caraíbas. E o que é que aconteceu? Nós fomos num avião, era assim um avião pequenino, e aquilo só tinha um hangar, nem sequer era um aeroporto. E então, nós no último dia, nós íamos embora lá para as 7 e pronto, nós entretanto estávamos lá na praia, à tarde, e do nada começamos a vir assim, tipo 3 lanchas a vir na nossa direção. Começaram a ver lanchas assim? Sim, assim 3 lanchas, tipo gajos bem apressados, bem nervosos. E eles começaram assim a correr pela praia em direção a nós e nós já estávamos a ficar assustados. O que é isto? O que é que se está a passar? Iam ser caçados. Exatamente, tipo, uma pessoa nunca sabe. E então o que é que era? Eles vinham-nos avisar que o nosso voo tinha sido adiantado, tipo, para daí a 30 minutos. Okay. Então, porque o presidente da Venezuela ia adiantado passar... Adiantado ou atrasado? Não, ia ser adiantado. Ia ser porque o presidente da Venezuela ia passar a determinada hora e então eles iam fechar o espaço aéreo. Claro, porque é o presidente da Venezuela, sim. Então nós tivemos que sair da praia a correr, meter-nos no barco, fazer malas, vestir-nos, tudo isso em menos de meia hora e metermos no avião. Pronto, isso foi o meu azar cósmico. Não, eu acho que é um excelente azar cósmico. E na altura como é que reagiram à notícia? Opa, nós assim, vocês estão a gozar, isto é uma partida, faz parte da experiência do hotel. E as 3 pessoas que estavam a correr eram pessoas do hotel? Não eram 3 pessoas, eram 3 tipo lanchas ou semi-rígidos e vinham homens lá dentro. Tipo, então eram muitos, eram muitas pessoas. Estamos a falar aqui, dirias que 10 pessoas? 10 pessoas, para aí, sim. Era uma comitiva, quase faltava levar em tatinas lanchas. Opa, mas realmente mas chegaste cá vivo? Aparentemente acho que estás vivo. Cheguei vivo, apesar das tentativas lá Claro. Começaram a lançar arpões, tentar apanhar-te assim no alto mar. Sim, senhor. Não, sim, senhor. Obrigado pela partilha. Caríssimo, obrigado por vir aqui. Estamos a dar, para quem está a ouvir o podcast, estamos aqui a apertar a mão como se fôssemos políticos profissionais. Somos muito profissionais. Não, obrigado, Tiago. É sempre agradável. Eu é que agradeço. Obrigado pelo convite. Não, nada, depois. Isto não foi convite.
Depois tu pagas, está bem? Não é isso para te falares nisso. Não é, tem que ser, depois da tua IBAN. Pronto. Então, ora, está aqui apontado o seguinte: agradecer ao Clube dos Galitos. Portanto, é isso que vou fazer. Agradecer ao Clube dos Galitos por fornecer o espaço, que já o faz há algum tempo, e também porque é a sua obrigação. Malta, portem-se bem, cá estaremos daqui a 15 dias. Podem, entretanto, espreitar as redes, acho que é sempre agradável, e em particular estejam atentos ao meu Instagram do Azar Cósmico, porque eu sou capaz de, entretanto, escrever uma crónica, lançar assim algumas coisas, clipes no YouTube, essas coisas, vocês já sabem. Portem-se bem, grande abraço e tchauzinho.